Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Como Falar, Como Ouvir, de Mortimer Adler. Agora estamos na quarta parte desse livro. Inicialmente nós falamos dos vários tipos de conversas que é possível ter, falamos sobre os discursos ininterruptos, né, que são aquele em que a pessoa ela fala e simplesmente as outras escutam, não há uma participação. E agora, nessa quarta parte, iremos analisar a chamada conversa de mão dupla. Nessa conversa de mão dupla, participam mais de um falante, né, onde uma pessoa fala e a outra escuta, e essa pessoa que escuta também fala, e assim por diante. Né? Existem várias formas de conversas de mão dupla, né, que nós iremos analisar aqui nos capítulos dessa quarta parte. O capítulo 9 é o capítulo que iremos ter maior atenção nesse vídeo, né? O capítulo 9 tem como título Sessões de Perguntas e Respostas, que é conhecido como fóruns. Aqui o Mortimer Adler inicia falando sobre a importância que existe sobre a conversa face a face, onde existe vários tipos de conversa, e ele ressalta que existiam desde muito tempo os fóruns antigos, né, onde as pessoas debatiam em sociedade, tanto aí na época da Grécia, na época da Idade Média, por exemplo, também, e demonstrando suas próprias importâncias aí, históricas e tudo mais, né? Essa ideia de que existe uma conversa entre uma pessoa e outra, ela é algo assim imprescindível e fundamental para a própria sociedade, né? Está desde os fundamentos, desde as bases de toda a civilização, de tudo aquilo que nós construímos ao longo do tempo como humanidade, né? E aqui o Mortimer Adler esclarece sobre a importância de se escutar bem e também sobre ter uma conversa, né? E basicamente, geralmente após uma palestra, o Mortimer Adler ressalta que é importante fazer as perguntas e respostas. E nessas perguntas e respostas é que é possível esclarecer aquilo que foi dito, ou mesmo ampliar aquele tema e trazer novos olhares sobre o determinado foco daquela palestra e tudo mais, né? Então aqui o falante ele pode elaborar melhor aquilo que ele tentou apresentar, explicar melhor aquilo que ele apresentou e dar uma maior noção para aqueles que estavam escutando. Da mesma forma que o ouvinte ele pode esclarecer aquilo que ele estava escutando, ou mesmo tirar alguma dúvida, ou mesmo apresentar uma informação adicional que não foi ressaltada durante aquele evento e tudo mais. E que o Mortimer Adler dá duas dicas para os fóruns, né, para as sessões de perguntas e respostas, especialmente em relação ao falante e ao ouvinte. Inicialmente, em relação ao falante, o Mortimer Adler coloca 3 pontos que têm que ser observados para que seja melhor aproveitado na sessão de perguntas e respostas. Primeiro, o falante ele pode pedir para aqueles que vão fazer as perguntas que primeiramente esclareçam os termos que eles estão com dúvida. Por exemplo, termos, frases, argumentos, se a pessoa está com alguma dúvida ou se ela esclareça, se ela entendeu bem aquele conceito e aquela frase que está sendo dita. Uma vez que a pessoa se certificou de que ela entendeu o conceito, aquela palavra-chave, parte-se em seguida para a pergunta que pode desafiar aí o palestrante, desafiar sobre um determinado tema, né? Algo que conecte outros pontos e que aí o palestrante poderá responder com mais detalhes. Então sempre questionar quem for perguntar se ela sabe do que se trata os termos, esclarecer ou mesmo remodelar. Né? O Mortimer Adler sugere que você pegue aquela pergunta que foi feita e remodele ela, porque muitas pessoas não sabem fazer perguntas de uma forma clara, que todos possam entender. Então, uma vez que aquele palestrante entenda a pergunta, ele pode reformular essa pergunta para esclarecer melhor ao público e assim ele pode tentar responder essa pergunta. E a segunda dica aí em relação aos ouvintes, né? Em relação ao ouvinte, o ouvinte ele tem que se certificar de que ele compreendeu realmente aquilo que foi dito, né? E esclarecendo isso, ele antes da pergunta ele apresenta aí suas ideias, explicando aquilo que ele entendeu sobre os termos, sobre as frases, sobre tudo mais. E em seguida, o ouvinte pode desafiar o falante sobre determinada questão e perguntar sobre determinada questão. Em caso de uma persuasão, né, no caso quando for uma palestra de venda de alguma coisa, uma palestra sobre política
ou algo que tenta convencer as pessoas, é interessante aí que tem que se verificar as vantagens de se questionar. A pessoa que está questionando, ela vai buscar aí qual a maior vantagem em fazer aquilo que está sendo proposto, qual a maior vantagem em ser persuadido por aquele discurso. Né? E nisso, é nessas perguntas que serão feitas, né? O quanto que é proveitoso essa persuasão. Então, existe essa diferença aí também, né, do discurso instrutivo e do discurso persuasivo. No discurso instrutivo, você busca questionar os termos, tentar compreender melhor aquilo que foi dito, e no discurso persuasivo, o seu questionamento vai ser em relação a quais são as vantagens. Então, nas perguntas e respostas, elas visam justamente a trazer maior claridade aí em relação àquilo que foi exposto e tudo mais. O capítulo ele é bem simples. O Mortimer Adler apresenta suas próprias experiências em relação aos fóruns, né, e ressaltando a importância que eles têm aí para debater e trazer maiores ideias sobre aquilo que foi debatido. Então esse é o capítulo 9, iniciando aí o tema sobre a conversa de mão dupla, né, tratando sobre as sessões de perguntas e respostas. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Até mais.